Olá, olá, doutoras, sejam muito bem-vindas a mais um Doutora Me Conta, um episódio aqui de podcast da coordenação da Caixa de Assistência, que eu estou ladeada aqui pela minha grande, maravilhosa amiga, doutora Carol Guerreiro, que estaremos juntas para fazer uma pergunta. E aí, será que está tudo bem mesmo? Será que tá tudo bem mesmo? Bom dia, eu sou Carolina Guerreiro, advogada. Estou junto da Bruna aqui na coordenação da mulher da Caixa de Assistência e a gente veio trazer esse tema tão tão importante para discutir em toda a nossa classe, toda a nossa vivência, né? Como está a nossa saúde mental? Pergunta difícil de responder. E a gente trouxe aqui para o fogo da resposta a nossa querida amiga, que a gente fala aqui, que é a psicóloga mais advogada que existe nesse Brasil. A Diana Moura, psicóloga maravilhosa, que trabalha com abordagem de gênero, especialista em atendimento de mulheres. Eu quero que você fale um pouco mais do seu trabalho, Diana, para a gente se apresente aqui, para que essas mulheres lhe conheçam também. Joia. Olá, pessoal. Como a Bruna estava falando, sou Diana Moura, psicóloga mais advogada que tem no estado de Alagoas. Vivo participando dos eventos de OAB, o que para mim é uma honra muito grande. Eu me sinto muito feliz, né, de estar sendo lembrada, principalmente pelas advogadas, porque isso é uma resposta também para o meu trabalho, né? Eu sou psicóloga, especialista em trauma, violência, saúde mental feminina e desenvolvo um trabalho para além dos consultórios, né? E a prova disso é estar aqui, né? Participando desse episódio, falando sobre saúde mental, direcionar essa discussão que a gente vai estar promovendo aqui hoje, nesse recorte da mulher advogada, mas que alcança todas as mulheres, né? Porque quando a gente fala sobre saúde mental e feminina, a gente não está fazendo referência a um público específico, profissionalmente falando, né? E assim, a gente precisa realmente, inclusive, pensar fora da caixinha, né? Se é para a doutora contar, a gente vai contar muita coisa aqui hoje, né? Que alcance as mulheres de modo geral, independentemente de profissão e classe social. O meu trabalho é isso, né? Eu acho que eu sou a psicóloga mais social também, né? Trabalhar com a perspectiva de gênero é alcançar, né, e ter que dialogar também com essas realidades, perceber os afetamentos socioculturais, né, de onde essas mulheres vêm, como é a condição de trabalho dessas mulheres, não só psicólogas e advogadas, mas geral. Então, acho que hoje vai ser bem bacana, né? Desconstruir, né? Padrões. Desconstruir padrões, né? Para que a gente possa tentar minimizar de alguma forma, inclusive o preconceito acerca da saúde mental. E eu acho que é por isso também que a gente está aqui hoje. E aí eu estou muito feliz, agradeço pelo convite e eu espero que a gente possa entregar o que as nossas mulheres principalmente, mas os homens também precisam ouvir, inclusive, para poder alcançar um pouco mais daquela realidade que alcança mulheres, né? Que a gente sabe que os afetamentos eles são diferentes, né? As condições de existência são diferentes e a gente precisa falar dessas particularidades, inclusive, para ter a nossa saúde mental visibilizada da forma respeitosa que a gente merece, não é nem que a gente precisa, que a gente merece. Perfeito. E agora, Verane, comunicadora, vai se apresentar para a gente. Vou sim. Agradecer também a vocês por fazer parte desse episódio. Eu vim aqui com Diana começando a expectativa de poder compartilhar junto com vocês a nossa história e aprender junto com vocês, porque a doutora Me Conta, tenho certeza que tem muito para poder Contar. Para gente, para poder acrescentar na nossa vida profissional, o pessoal, porque o pessoal ele é estruturado, ele vem para o profissional de uma forma que a gente consegue alcançar isso conforme o objetivo do sonho e da realização profissional também. Eu sou comunicadora, sou celebrante de casamento e estou aqui junto com vocês para poder aprender e compartilhar um pouco mais da minha história e aprender com vocês. E agradeço inicialmente o convite de vocês duas maravilhosas. É uma honra a gente poder já começar o mês de setembro falando sobre saúde mental com duas pessoas que estão tão envolvidas nessa luta, na temática. E eu queria já que vocês me trouxessem de cara, né? Se você fosse definir aí o seu dia, a sua rotina, né? Não um dia específico, mas a sua rotina hoje. Que palavra você usaria para definir? Começa por mim?
A palavra seria, eu acho até que alcança, é bem senso comum, mas é desafiadora. É Perfeito. muito desafiadora, porque assim, é uma rotina que nos exige o tempo todo, para além da disponibilidade, né? Assim, para o trabalho, para o autocuidado, porque a gente está o tempo todo ofertando diferentes tipos de cuidados, né? Assim, independente da área de atuação profissional, do lugar que a mulher ocupa, ser mulher é estar automaticamente ligada a esse movimento de oferta de cuidado. Então, assim, é bem desafiador, porque às vezes o cuidado que estão te exigindo naquele momento não dialoga com a disponibilidade que você tem naquele momento. E isso naturalmente já te coloca na caixinha, né, no lugar da sobrecarregada, que precisa de alguma forma se disponibilizar para algo que naquele momento você não está pronta, ou você nem consegue. Porque nós temos as nossas limitações. Então, desafiadora seria a palavra que melhor define, com certeza. E eu acho que essa palavra é importante e muito precisa, porque ela é desafiadora no sentido que, por mais que nós nos organizemos, por mais que a gente defina a rotina, vamos planejar a nossa semana, vamos planejar, no meio desse planejamento vai ter alguma coisa que você vai ter que resolver. E muitas vezes a gente tem que deixar, no meio desse planejamento, quando você tem esse imprevisto, a primeira coisa que a gente deixa de lado é o autocuidado, Sim. é aquilo que vai te ajudar a permanecer com a mente, Desafiando, né? enfim. Então eu acho que realmente desafiador é uma palavra que define a rotina de muitas mulheres. Sim. E assim, só endossando para fechar, isso que você traz é muito importante, sabe, Carol? Porque deixar o autocuidado de lado é sobre se deixar de lado e não olhar para a tua condição de saúde mental. E a gente tá aqui para falar disso. Então, assim, qual o sentido, né, de estar nesse movimento de oferta de cuidado contínuo quando você não faz parte dessa lista prioritária, né, daquilo que você está planejando, né, e é desafiador. E quando você precisa modificar esse movimento, né, esse planejamento, movimento não, desculpa, mas o planejamento do dia, você precisa se ver nesse novo planejar. Mas a realidade é bem diferente da teoria, né? E para mim é sobre, complementando muito a fala da Diana, é sobre o desafio, é a dedicação mesmo. Porque existe o desafio, mas você precisa, para mim, a palavra dedicação, ela é desde quando eu me acordo, assim, acordei, então eu preciso me dedicar. Até a coragem de acordar, né? Até a coragem do planejamento daquele dia, a me dedicar à minha rotina com os filhos. Eu sou mãe em carreira solo, então isso tem um peso também muito grande diante da disponibilidade para tudo que vem, né, para a rotina diária. Mas a dedicação, ela vem tudo. E aí eu preciso me dedicar ao trabalho, me dedicar, complementando a forma do desafio, né, que vocês falaram um pouco, me dedicar ao meu bem-estar, me dedicar o tempo para mim, e aí, de forma organizacional, deixar com que aquele dia ele seja, de fato, um dia que possa ter valido a pena, assim, para mim. Interessante. Ouvindo a Diana Everland falar, o que me veio muito foi esse recorte sobre a maternidade, porque uma coisa é a gente pensar numa rotina de um dia difícil, de uma mulher que precisa ofertar múltiplos cuidados, independente da profissão que ela exerce, independente do lugar, né? Porque nós mulheres, em via de regra, existe um ideal que nós fomos feitas para prover o cuidado, né? Somos Para cuidadores. prover o cuidado do outro, né? Não é o nosso cuidado. Exatamente. Que nós estamos aqui para prover o cuidado do outro, e quando a gente para prover o nosso cuidado, isso soa como egoísta, né? Soa como, poxa, como ela está sendo egoísta, ela está deixando de fazer o que ela tem que fazer, que é prover o cuidado do outro, para se cuidar, né? Para dar. E quando a gente tem filho, a gente acaba tendo, eu vou falar uma palavra pesada, obrigação, porque existe uma obrigação, não é obrigação, acho que é responsabilidade, é a palavra mais certa. Porque o filho depende da gente, né? A gente tem a responsabilidade de prover o cuidado do outro necessariamente. E isso toma uma proporção do nosso dia, da nossa dinâmica, que eu descreveria a minha rotina como sem palavras. Eu diria que Tantas coisas. eu não consigo encontrar uma só palavra que seja capaz de definir a minha rotina da semana. Eu realmente fico incapaz. Eu já pensei assim, quando vocês falavam, eu digo, meu Deus, ela é desafiadora, mas ela é mais do que desafiadora. Assim, acho que a gente pode botar um pio assim, ela é foda, ela é realmente muito difícil, porque
a gente enfrenta dinâmicas inesperadas. E eu digo assim, atravesso hoje a circunstância que eu tô colocada aqui hoje. Então, o fato de sair, eu vim do hospital para cá, para esse momento aqui, porque eu não queria perder de estar com vocês, porque essa conversa, ela seria muito mais do que um momento do Doutora Me Conta, mas é um momento que a gente extravasa, que a gente se expressa, que a gente partilha momentos difíceis e que dá aquele respiro na nossa saúde mental e resgata talvez aquela mulher que precisa de forças para continuar desafiando, para continuar se dedicando. E até reforçando o que Carol falou também, às vezes a gente se organiza, às vezes a gente planeja, às vezes a gente se dedica, mas a gente precisa considerar que tanto quem está nos ouvindo aqui, nosso público maior são mulheres advogadas, nós estamos dentro de uma mesa repleta de privilégios. Sim. Que é possibilitado o planejamento, a dedicação e o cuidado, porque tem muitas e muitas mulheres na sociedade que sequer têm a oportunidade de se dedicar ao que quer ou fazer escolhas sobre o que quer ou o que não deixa de querer. Então eu acho que saúde mental é uma pauta que tem muitas intersecções, né? Para além do gênero, que é importante, porque a gente está falando aqui de saúde mental da mulher, para além da profissão, porque tem, obviamente, as especificidades de cada campo de trabalho. Para além da maternidade, a gente tem que falar de raça, a gente tem que falar de classe social e das inúmeras intersecções que atravessam a temática de saúde mental. Então, vai além. Eu tenho um grupo de pessoas que a gente trabalha para se estimular a alcançar objetivos. A cumprir, por exemplo, uma quantidade diária de ingestão de água, a cumprir uma atividade física regular, a se alimentar melhor, e é um grupo misto, que tem homens e mulheres. Mas tem uma colega que normalmente faz postagens e que ela expõe uma rotina invejável. É um negócio assim, tipo, é tão incrível que eu fico com preguiça de sair de casa e fazer qualquer coisa, porque eu sequer vou alcançar o fio de cabelo que aquela pessoa alcança. E eu acho que é muito importante a gente pensar desse lugar, porque isso é exercer o nosso autocuidado, a nossa compaixão, a empatia, né? E o amor próprio, né, dos nossos limites, enxergar essas diferenças. Bruna, enquanto você falava, várias coisas passaram aqui na minha cabeça exatamente pela realidade de grupos de mulheres, principalmente por conta do trabalho que eu acesso. Eu atuo principalmente no interior, né? E hoje eu tenho prestado consultorias em algumas cidades do sertão. Então, assim, são realidades extremamente precárias. As mulheres vivem, e aí, assim, eu não estou falando das mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social apenas, eu estou falando das mulheres que acessam lugares de privilégio naquela realidade. Só que, quando a gente vai para um campo de discussão, de um diálogo, a gente percebe a escassez da informação. E o quanto a escassez da informação funciona como justificativa de acomodação pelo não fazer e de dor pela dificuldade de enfrentar. Então, percebe? Então, assim, se eu não sei, tá tudo bem onde eu estou. E quando eu sei, eu entro em sofrimento. Porque eu começo a perceber que essa estrutura que eu faço parte, ainda que seja a estrutura do privilégio, porque eu não estou falando, porque se a gente for trazer aqui para a discussão as mulheres que vivem uma realidade de escassez total, não só de informação, para elas isso é muito mais difícil. Mas quando a gente dialoga com as mulheres que estão ali posicionadas, ocupando cargos, naturalmente instruídas, a gente percebe que o que elas precisam saber, elas não sabem. E quando elas sabem, elas criam, né, uma certa resistência, inicialmente, mecanismo de defesa total. Né? Porque quando você repele um pouco, né, você está, inconscientemente ou não, você também está naquele momento decidindo, não necessariamente é uma escolha, mas naquele momento você decidiu que você não vai entrar em contato, porque enfrentar é muito difícil. Mas isso não te tira do lugar de dor, nem de adoecimento, né? Que são os adoecimentos silenciosos, que a gente não sabe, a gente não tem como saber, né? A não ser em um lugar fechadíssimo, onde uma fala conecta aquela mulher a você, e quando finaliza aquele momento que você entregou a informação, ela volta e diz assim, eu passo por tudo isso, tá? E eu nem estou falando aqui sobre uma fala onde a gente
trate da violência propriamente dita, mas assim, do trauma, sabe? Das negligências com as práticas de autocuidado. Da saúde mental Da saúde mesmo, né? mental, Da saúde mental sabe? mesmo. Sobre o quanto elas se comparam com outras pessoas que postam nas suas redes sociais rotinas impecáveis, feito você trouxe aí, que foi outra coisa que eu fiquei pensando. Sabe o quanto que a gente sofre, porque diz, meu Deus, Bruna consegue tudo isso e eu não consigo. Qual é o meu problema? E você naturalmente se colocar na caixinha do culpada porque é você que não dá conta. E na realidade, assim, são estruturas diferentes. Olha, sabe? Sabe o que é interessante? A Virginia falou uma coisa, a Bruna falou, tu falaste, e tudo que vocês falaram linkaram as coisas que eu estava anotando aqui para falar da minha rotina. Eu também não consigo achar uma palavra para minha rotina, porque eu tenho semanas que são caóticas e outras semanas que tá tudo bem. Mas quando tu falaste do ser mãe, quando a gente é mãe, a maternidade nos atravessa em tudo, né? Nos atravessa mais. E aí a Bruna vem. De fato, nós somos mães e aqui a gente assume uma responsabilidade, porque a gente tem outro ser que depende de nós, né? Então, nós temos a responsabilidade, nós temos uma situação que nos atravessa intimamente, e aí você fala de uma cobrança, né? Que aí veio a Diana falando de cobrança, de realidades de outrem que parecem perfeitas, tu falaste isso também, e aí eu penso que a cobrança maior talvez seja a nossa, entende? Sem dúvida. Porque você tá sendo a melhor mãe que você pode ser, a melhor profissional, a melhor advogada, a melhor amiga. Com as ferramentas que você tem Que você disponível tem naquele momento, né? Exatamente. E aí, mas mesmo assim, você se coloca, e a gente se coloca como mulher no lugar de culpa. E é o que tu falaste, né? Nós somos, historicamente, cuidadoras, né? Inclusive, nós nos colocamos nesse papel, mesmo sabendo que nós não precisamos estar nele o tempo todo. A gente se coloca nesse papel. Como amiga, Sim. como mãe, como gestora. Então, e aí quando você não consegue olhar para o lado e ver aquela perfeição, a culpa é muito maior para nós. E tem outro detalhe. Quando a gente está nesse papel de cuidadora, de mãe, onde você sabe que aquele ser, aquela pessoa, aquela criança, aquele menino, ele depende de nós, muitas vezes a gente vai abrir mão do nosso bem-estar, Muitas vezes, quase sempre. Quase sempre, porque... Mas aí é o ponto, aí é que eu chego nesse ponto. Quando a gente descobre, e eu quero dizer que eu passei anos de terapia para eu tentar chegar nesse... Eu nem sempre consigo, mas eu sei que esse é um lugar ideal. Quando a gente descobre que a gente vai ser uma mãe muito melhor se for uma mulher melhor, que eu ser a Carolina antes de ser a mãe do César vai me tornar uma mãe melhor para o César. Só que chegar nesse lugar é muito difícil. Então, e essa rotina toda de obrigações e de cobranças e de cuidados, que muitas vezes não são com a gente, né? Desgasta de tal forma que como é que a gente vai fazer? Paralisa, né? Na verdade, paralisa. Porque você é tão cobrada pela rotina diária e por você mesmo, como você colocou, de uma forma muito assertiva. E eu me vejo nesse lugar. Assim, acho que todos nós, né? Mesmo a Diana, ela não é mãe ainda, mas ela é mãe de muitos filhos por aí. Os meus filhos me dão muito trabalho. Mas é muito difícil quando a gente se coloca nesse lugar. E poder sair desse lugar, acho que uma mãe, né, ela não sai à toa de casa, não sai de um hospital à toa. Tem um propósito muito grande. E aí eu acho que é um grito da vida mesmo, dizer assim, peraí, agora agora é a Bruna que vai. Eu deixei meus 2 filhos para vir para cá. E eu disse, Diana, não, agora é a Verana que vai. Assim, eu tô indo, né, pelo que eu tinha entendido do que vocês, o propósito de vocês Sim. aqui. Então, poder partilhar isso, escutar a sua fala agora de uma forma tão assertiva, assim, realmente é emocionante, porque a gente consegue entender que, independente do lugar que você está, é uma luta que todos nós passamos, né? E poder trazer voz para isso faz com que todo mundo possa se reconhecer e, de fato, entender que existe uma mulher aí para poder se cuidar, para poder viver, para poder alcançar muitas coisas, para além do que existe ao seu redor de autoproteção. E eu só queria pontuar que, assim, eu digo que hoje eu reconheço
que eu vou ser uma mãe melhor se eu for uma mulher mais feliz, mas nem sempre essa é a minha realidade. E aí eu entro na questão da tomada de consciência, né? Eu tomei consciência, o que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso? E aí, o que é que eu faço com isso? E de você olhar para o outro e pensar que ali, tu falaste, né? Puxa, ela tem uma rotina admirável, perfeita. Será? E aí, tá Será? Será? Doutora, me Chega aqui e conta se é isso tudo mesmo que a gente tá E vendo. muitas vezes não. E muitas vezes você olha e você tá ali tudo certinho, mas tá escondendo alguma coisa, às vezes é uma estratégia de sobrevivência, uma forma até de se cobrar, tá? como tu falaste, né? Mecanismo de defesa. Total. Mecanismo de defesa. E aonde esses mecanismos de defesa que nós criamos para sobreviver, porque a gente precisa, afeta? Onde a gente precisa parar, pensar, olhar e dizer, não, olha, isso aqui preciso mudar. Não tá me fazendo bem. A gente vai ter que abrir um podcast falando só de maternidade, porque a gente vai, bota aqui na mesa e as coisas vão surgindo e tomando uma proporção, mas só pra não perder assim o gancho. Quando a gente fala de filho dentro dessa dinâmica de saúde mental, porque é algo que tá atrapalhando a saúde mental de muita gente, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho 3 filhos e a dinâmica com um é difícil, com 2 é difícil, com 3 segue sendo difícil tanto quanto com as outras, né? Mas eu acho que a gente precisa parar e olhar para a mãe com um pouco mais de empatia e amor, porque às vezes a gente coloca um ideal da maternidade, do que é ser mãe e do que uma mãe tem que cumprir para ser uma boa mãe. E inclusive pela cobrança social. Isso é um papel muito pesado Pessoal de se também, carregar da Mulher Maravilha, daquela mulher que dá conta de tudo, que faz, que o filho fica impecável, que fica perfeito, que faz a tarefa e que não fracassa e que tá ali. E até da maternidade, que é compulsória, porque se você não for mãe, isso também passa a ser um problema, né? Então, assim, se você é mulher, você tem que ser mãe. Se você está nesse lugar, você precisa, assim, se você não for, poxa vida. Então, uma mulher que decide não maternar passa a ser uma questão, inclusive, social e que afeta inclusive, a saúde mental dela. Então, muitas mulheres que querem ou não querem ser mãe, às vezes fica se questionando, será que eu dou conta? Repare como é forte isso, né? Será que eu dou conta de assumir a minha não maternidade, né? Que eu não estou apta, que eu não estou disposta a assumir esse papel de ser mãe e de como isso atravessa a gente. Eu venho reconstruindo e aprendendo, né? Cada filho me traz uma lição nova e eu não quero mais lições além das que eu tenho. Eu acho que eu já tenho boas lições, eu vou aprender com as que eu já tenho aí na vida. Mas uma das coisas que eu venho aprendendo, sobretudo sobre o autocuidado, porque é o amor da minha vida, dou minha vida pelos meus 3 filhos, faço o que puder, e eu digo que é o maior paradoxo que eu vivo na minha vida. Que na mesma proporção que me tiram do eixo e arrancam minha saúde mental, é o que me dá força, inclusive hoje, para botar minhas 2 tranças de guerreira e vir pra rua, assim, de sair e enfrentar a luta aí no meio do mundo, né? Então, assim, não é somente por eles. Eu não tenho como me desvencilhar da Bruna, que é a Bruna advogada, da Bruna que é mãe, porque é a Bruna que é mãe que transforma a Bruna advogada. É a Bruna ser humano que transforma a mãe. Então são os nossos diversos papéis que transformam o nosso ser como ele é hoje, como ele vai ao mundo. Então eu penso que é como a gente equilibrar esses pratos e escolher que prato é que a gente quer soltar. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é a métrica e qual seria o parâmetro que você diria? A minha saúde mental está em dia. O que é ter saúde mental hoje? O que é que você entende assim? Não. Hoje eu estou com a minha saúde mental ok. Qual é o parâmetro que vocês têm? Antes de ir direto para essa resposta, enquanto você falava, tem um novo conceito que a gente tem estudado muito no campo da saúde mental, que é a saúde social, né, que se tornou a nova discussão sobre saúde mental, porque engloba exatamente tudo isso que a gente está colocando nessa mesa. Porque a gente sai daquela perspectiva puramente clínica, inclusive para fazer essa avaliação de como está a minha condição de saúde mental hoje, que é uma outra
realidade e, assim, que as pessoas precisam entender que a minha condição e o meu estado de saúde mental hoje não necessariamente será o mesmo de amanhã, que também não está igual ao dia anterior, porque isso depende muito dos acontecimentos que geram esses afetamentos. Então, quando a gente fala sobre saúde social, a gente está levando em consideração tudo. A cobrança, quando você está no lugar de mãe, e a autocobrança que você faz a partir das imposições sociais. Quando você não está no lugar de mãe, eu não sou mãe, né? Mas aí eu brinco que eu tenho vários filhos e com várias idades, inclusive, né? Crianças, adolescentes, adultos, adolescentes. Eu brinco que eu tenho filhos adolescentes de 40 anos, 30 anos, né? Porque eles me trazem as demandas, né, reprimidas e traumas lá de trás, e eu nem estou falando dos meus pacientes apenas, eu estou falando do meu ciclo de amizade, eu estou falando do meu sistema familiar, que por você ser a psicóloga inserida nesse contexto, as pessoas Você tem que naturalmente maternar. Você tem que maternar. naturalmente lhe buscam. E aí, a depender do papel que você tem nesse contexto, você não é a psicóloga dessas pessoas. Então, você precisa fazer referência sobre a importância da busca da intervenção especializada para além das práticas do autocuidado no dia a dia, que não podem ser utilizadas apenas como a métrica do eu estou bem de saúde mental, por exemplo. Porque é natural que alguns dias você consiga acordar, aí você faz a sua programação de rotina e você consiga seguir todo o planejamento e confunda a sua cabeça em achar que o fato de você ter dado ok no checklist do dia garante que você esteja com a sua saúde mental ok, porque são práticas de autocuidado, ok, bacana, que bom que você conseguiu, Está com a sabe? produtividade, né? Que bom que a sua produtividade está em dia. Você trabalhou, você estabeleceu suas relações sociais, né? Você conseguiu levantar da sua cama, você se alimentou tal qual o teu nutricionista ou aquele, né, o profissional que você decidiu trazer aquelas orientações de, né, sobre como se alimentar bacana para o dia a dia. Você fez a higiene do seu sono, você dormiu, acordou, poxa, reparador, acordei bem, mas isso não significa dizer que você está em uma estrutura onde a tua saúde mental está ok, né? Então, assim, você tem alguns eixos ali que ok, está funcionando, mas tu precisa olhar para aquelas camadas que não estão tão claras, que não estão tão postas aqui, que muitas vezes é justamente por conta dessas práticas de autocuidado que você está trazendo a justificativa de que está tudo ok, quando não está e a tua dor está ali. Você só está escolhendo não entrar em contato com ela naquele momento. Você tem problemas que fazem parte da sua realidade aqui e você está escolhendo naquele momento não acessar, porque você não está legal, inclusive, para acessar. Às vezes são situações, poxa, eu não estou pronta para lidar com isso hoje, eu não estou pronta para ter essa conversa hoje. Isso não significa dizer que você está mal, mas significa dizer que algo não está legal. E que você tomou a consciência E que você tomou a consciência. Então, a importância do autoconhecimento, porque, e aí tá trazendo um pouco do que Carol falou agora há pouco, o tempo que se levou até ele entender que primeiro Carol precisa estar bem para depois Carol ser a mãe que o César precisa. A Everane está aqui do meu lado, eu acompanho essa maternidade da Everane, eu tenho os filhos da Everane como meus sobrinhos, tá? E filhos, e tá ali na lista. Aninha é a filha adolescente, Joãozinha é aquela criança, e assim, demandam muito cuidado, assim como todas as crianças e adolescentes demandam, mas a gente sabe das particularidades da vida de cada um. Acompanho isso muito de perto, tenho os meus sobrinhos, 2, a terceira está chegando agora em setembro, então assim, a minha realidade me permite acessar vários tipos de maternidade, não só do ciclo, e assim, e para além da maternidade, perceber o quanto essas mulheres têm se deixado de lado e têm trazido essa coisa da rotina funcional como justificativa de saúde mental tá ok. E assim, nem sempre tá ok. Então, a discussão sobre saúde mental inclui as tuas relações, o teu ambiente de trabalho, sabe? Relações para além dos muros da tua casa, porque a gente não está falando somente do companheiro e da companheira daquela mulher, depender, né, da realidade de cada um, mas assim, a gente está falando sobre lá fora, sabe? E quando tu sai da tua casa, qual é o grupo que te espera? Sabe? Que mesa é essa que tu vai sentar? E que tu disse sim, assim, e o que te levou a dizer sim para sentar nessa mesa? Foi escolha? Foi condição imposta e tu não tem como fugir disso? E aí, não, porque eu acessei, porque eu tô lá, tá tudo bem. Não, presta atenção, sabe? No que não tá dito, no que não tá sendo dito, mas que tem mexido com você, que tem te colocado na caixinha do, poxa, eu queria fazer diferente e eu não posso, eu tô me sentindo culpada porque isso aconteceu e não era para ter acontecido. Então, assim, esses afetamentos a médio e longo prazo, quando não reparados, te levam, sim, para um lugar de adoecimento, né? Porque são as frustrações. Então, assim,
Saúde social, saúde mental não dissocia. A gente precisa levar em consideração, inclusive porque é aí, nesse momento, que a gente consegue estabelecer os limites, começar a pensar assim, eu vou dizer não aqui, inclusive como mãe, sabe? Eu preciso dizer não. Porque quando eu estou dizendo não, nesse momento, para o meu filho, eu estou dizendo sim para mim. E esse sim precisa existir. Porque, do contrário, eu não vou ser para ele. Que ele seja, né? Por mais difícil que ele seja, esse não precisa ser dito, sabe? É o não que precisa ser dito para o companheiro, que em alguns momentos coloca também na caixinha do maternar, né? Então, assim, que é você que tem que fazer isso. Não sou eu que tenho que fazer isso. Nós podemos fazer isso juntos, inclusive. Ou tu pode fazer sozinho. Inclusive, para me gerar, né, esse lugar de respiro para que eu possa fazer algo por mim. E, às vezes, esse companheiro não existe. E você tá ali, sozinha. E você também não tem uma realidade em que você consegue terceirizar. E aí você vive uma realidade de não conseguir terceirizar. Então, assim, você não terceiriza, você não tem a rede de apoio presente, e aí? E aí? Você não tem uma opção. Sabe? Então, assim, é preciso pensar em tudo isso para entender, assim, o quanto todos esses afetamentos têm mexido com a tua saúde mental e que hoje... Ok, hoje, e aí assim, trabalhar com consciência o tempo todo, porque a tomada de consciência ela é extremamente importante. Hoje eu tô legal. Ontem eu não estava. E você lembrar por que você não estava legal. Inclusive para você começar a desenvolver os mecanismos de proteção, entender quando você se protege, quando você se defende, quando você está fugindo, porque é diferente. Às vezes a gente precisa se defender mesmo, às vezes a gente só está se protegendo, então, e às vezes a gente está fugindo. E aí quando você foge é complicado. Porque aí você entra num mecanismo de funcionamento que não é você. Que não é você, sabe? Que não dialoga diretamente com as suas necessidades, sabe? Com as suas frustrações. Você tá ali só fugindo, tentando fugir daquela realidade. E aí a gente começa a perceber a disfuncionalidade comportamental. E aí você vai para vários lugares. E aí, obviamente, se a gente for falar aqui... E que não né? é de saúde mental em dia. E que não é de saúde mental em dia. Então a gente começa a perceber, sabe? A bebida, sabe? Os remédios. As pessoas têm naturalizado o uso do remédio de modo que me assusta. Me assusta. Quando a minha paciente chega, por exemplo, ou as minhas amigas, que acontece muito, chegam para mim e dizem assim, eu tô tomando X gotinhas de Rivotril para não lidar com isso. Eu entro em crise. Porque, assim, veja, eu tô escolhendo me dopar, né? E aí, assim, sem intervenção, sem orientação, fazendo uso de uma medicação, porque funciona para Carol, aí eu acho que vai funcionar para mim, então eu tô tomando, mas Carol veio uma realidade diferente. Então, Carol foi no médico, tem toda uma orientação e uma necessidade de fazer uso. Eu tenho um problema, e para fugir do problema eu vou fazer uso da mesma medicação de Carol. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Muito, muito, muito. E naturalizado. Porque se eu tomo Rivotril todos os dias e eu apago, todo mundo entende que é uma necessidade. Mas tem algumas pessoas que estão bebendo todos os dias e a gente está falando de drogas. Né? A gente está falando sobre padrões disfuncionais, a gente está falando sobre pessoas doentes, a gente está falando sobre pessoas que estão buscando caminhos irresponsáveis até para poder tomar distância da sua realidade e está dizendo que a saúde mental está em dia porque ela acordou de manhã e ela teve um dia super produtivo. E nesse contexto de saúde social, eu fico pensando aqui na nossa rotina de advogadas, de mulheres advogadas, dentro de um universo, de um ambiente que é carregado para nós, né? De cobrança, porque nós a gente não pode ser boa advogada, a gente tem que ser super advogada para competir, enfim, é um ambiente competitivo, é um ambiente de cobrança, um ambiente muitas vezes machista, né? E aí essa realidade social nesse ambiente jurídico atravessa essa questão da saúde mental de uma forma muito poderosa, né? E sem falar que... Eu vou deixar você responder a pergunta também, viu? E sem falar que, enquanto advogada, a gente vive a correria do dia, das dinâmicas e a correria da contagem de prazo. Porque eu digo assim, que a gente vive a vida contando prazo. A gente vive a vida contando prazo. A nossa vida então, são horas contabilizadas, dias contabilizados. Quantos prazos eu tenho hoje e quantos prazos novos nasceram hoje, para além dos que vão se vencer e dos que já estão em curso. Então, tudo bem, porque é isso que tem que acontecer mesmo. Sim, faz parte da nossa dinâmica de vida, né? Mas como é que a gente vai equilibrar essa balança da nossa saúde mental? Everlane, manda aí, qual é a sua métrica para você dizer que sua saúde mental tá em dia, que tá ok, essa aqui é a minha métrica de dizer
eu estou com a minha saúde mental? A minha métrica foi respondida, inclusive nas falas de vocês, mas trazendo como um ponto referencial mesmo sobre a pergunta, é sobre a consciência. Eu tenho uma rotina que tem tantas coisas que eu preciso administrar, que eu preciso estar equilibrada. Vamos dizer assim, acho que é a palavra que a gente usa muito hoje, né? Sobre o equilíbrio. É tão difícil encontrar esse equilíbrio, juro que eu tento encontrar todos os dias. Procuro, às vezes não acho. Mas quando eu comecei a perceber, que foi o que a Carol falou, que eu acho que eu trouxe até com muita emoção quando ela falou sobre a percepção de quem eu sou para poder ir para algum lugar, que isso dá força, né, para que a gente possa chegar, é sobre como é a minha métrica mesmo, é sobre a consciência. O que que eu tenho hoje? Como é que eu estou hoje? Porque a minha rotina às vezes não me deixa pensar sobre, só me faz ir. E quando eu vejo, Modo automático. eu nem sei onde eu estou, assim, como Everanda, mas eu sei como eu estou como profissional. Nas minhas reuniões que eu tenho com os meus clientes, com os meus casais, com as empresas que me contratam, e também eu preciso estar na minha melhor energia para poder fazer a entrega, do mesmo jeito que Faz o que vocês, faz o que tem que ser feito. Né? vocês advogadas, a Diana como psicóloga, toda a energia que vocês entregam para profissional, assim como eu também entrego, eu estou ali, mas eu preciso entregar e eu faço, na minha casa eu faço, e às vezes essa tomada de consciência ela não existe. Quando eu vejo o dia passou e nem dormir eu consigo. E é sobre uma realidade, assim. Então, quando eu comecei a despertar, e é que eu venho todos os dias tentando despertar para essa consciência de como eu me sinto de fato e para onde eu devo ir, isso tem me ajudado bastante a dar novos passos. Perfeito. E é isso que a Verane traz, isso é muito real, porque acho que alcança todos, né? Independente da atuação profissional, e aí, assim, e o que fazer, né? Diante dessa necessidade de você estar ali no automático, entregando o que você precisa deixar na mesa nos lugares que não dá para você dizer, olha, eu não vou, tá? Eu não vou porque eu tô cansada e eu preciso, nesse momento, priorizar o meu sono, simplesmente não dá, você tem que ir. Então, a tomada de consciência, sabe, ela é o que te liberta, mas primeiro ela te coloca em lugar de desespero, né? Porque você se desespera com a realidade que você enxerga. Então, assim, aí você começa a pensar, tá, ok, e agora? Né? E agora, o que é que eu posso fazer? Então, assim, eu tenho a sensação e trabalho muito com isso, inclusive, não só nos diálogos com as mulheres, mas, assim, no consultório, assim, é política de redução de danos o tempo inteiro. Sabe? É política de redução de danos, porque assim, nós não temos o poder de transformar as realidades. Né? A gente não vai transformar a realidade, a gente não é Alheia, né? Alheia Mas e muitas vezes nem a nossa. Eu diria que a nossa, tá? Porque assim, esse lugar de desespero a gente se percebe quando a gente acessa a nossa. E assim, poxa, porque quando é o outro é até mais fácil, porque é muito bom dar conselhos pro outro. É muito fácil você chegar para o outro e olha, mas eu acho, a fórmula né? da sua vida Né? perfeita. A fórmula e a sua vida. sabe, aí você chega e você tá olhando, mas assim, o teu olhar é superficial ainda, por mais que você acesse a realidade do outro a partir da permissão que ele te dá. Na condição de psicólogo, eu acesso um pouco mais, né? Eu acesso um pouco mais, porque eu acesso a história, eu tenho, às vezes, assim, a pessoa tá na minha frente e aí eu imagino, né? Assim, a gente tá na sala da casa dela, a gente tá no restaurante onde ela tá relatando o que aconteceu, quando ela não conseguiu aproveitar com as amigas, porque a maternidade estava no telefone o tempo todo, buscando ela, e ela não conseguiu jantar com as amigas, porque mesmo fisicamente ausente, ela estava presente, porque a tomada de decisão, o cuidado, tudo estava sendo decidido por ela, e ela estava no jantar com as amigas que ela não aproveitou, porque ela estava o tempo todo conectada à realidade que estava em casa. E não só a maternidade, mas outras problemáticas, porque as filhas passam a ser pais dos seus filhos, dos seus pais também, né? Então, assim, esse jogo ele vai virando, né? Então, assim, que é uma outra discussão que ninguém fala sobre isso, mas os pais de nós todos estão envelhecendo, né? Então, assim, e eles também estão demandando cuidados. Eles também estão apresentando limitações e necessidades que você nunca tinha visto até então, né? E aí a filha que não tem filhos, ela naturalmente é colocada na caixinha da filha responsável pelo cuidado. Tá? Porque se ela não tem filhos, ela está, aspas, desocupada. Ela está livre. Ela não tem ninguém que ela não tem obrigatoriamente ninguém, tenha que cuidar. sabe? Que não seja o pai ou a mãe, Exato. né? Socialmente falando. Então, assim, veja como esse lugar de cuidado, independente da idade, sabe, do papel, vai para a mulher de todo jeito, sabe? E aí, assim, é preciso pensar sobre tudo isso. Então, tomada de consciência, política de redução de danos.
O que é que eu posso fazer por mim? Sabe? Então, assim, se a gente conseguir se fazer essa pergunta todos os dias, pílulas diárias, porque de os dias eles são autocuidado, né? diferentes, a vida real está acontecendo o tempo todo, então não existe receita. Às vezes hoje Não você existe. dá conta com determinada ferramenta que amanhã essa ferramenta já não funciona mais, não e que você já funciona. não deu conta e que o dia já lhe atropelou e que tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, né? Assim, hoje que é uma frase que a gente usa muito assim, olha, hoje eu chutei o balde. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu tomei a consciência de que tive uma medida desproporcional, talvez para aquele momento, mas que ela foi importante, talvez para me equilibrar, para eu entrar dentro do meu eixo. E aí reconhecer o erro para que depois talvez eu não volte para numa situação similar eu consiga agir melhor. Tem um livro, enfim, que me ajudou muito a refletir sobre as nossas ações, sobre autorresponsabilização, inclusive até com uma pegada que é O Surpreendente Propósito da Raiva. É um livro bem interessante, que ele fala muito de como as situações do nosso dia a dia nos acometem, nos atravessa e do que é que a gente pode fazer com isso e de como muita coisa tem a ver com a forma como nos comportamos diante de determinada situação e de como a gente se conhece suficientemente ou não, porque atravessa necessariamente o autoconhecimento para a gente poder conseguir lidar com tudo isso. A gente já está aqui caminhando para o fim do podcast. Eu acho que a gente precisaria de uma semana de podcast para falar sobre saúde mental. Não, e quando a conversa vai, né? Não vai. E eu acho que, assim, pegando só o restinho do gancho da fala de vocês três, né? Uma coisa que eu acho que é pontuar. Quando a gente reconhece, quando a gente toma consciência, quando a gente enxerga, né? E quando a gente vê que não vai dar conta, ferramentas, né? Usar as ferramentas disponíveis, né? Como tu falaste antes. Rede de apoio, conversa, olha, um telefonema, uma amiga, ou não. Às vezes é um chá olhando para a janela. Exato. Sem dizer nada, né? E aí Recursos individualizados, né? E trazendo esses recursos individualizados agora para a nossa realidade de advogada, né? Eu queria falar um pouquinho dos recursos disponíveis para nós na Caixa de Assistência dos Advogados. Porque a Caixa, né, tem convênios com psicólogos que a gente pode procurar. A Caixa tem convênios com salão de beleza. Às vezes, esse teu chazinho é fazendo a unha, para você parar e sentar e botar no teu centro, né? Atividade física, porque atividade física é cientificamente comprovada. Totalmente. Né, para melhorar a condição da saúde. Então, a Caixa de Assistência também nos dá todos esse suporte, essas ferramentas que vão nos ajudar a chegar lá. E é engraçado porque isso que Carol tá falando é algo que a gente está tentando, inclusive, resgatar agora da Caixa de Assistência, que são essas ferramentas voltadas especificamente para nós, mulheres advogadas. E que muitas mulheres advogadas sequer conhecem essa possibilidade. A gente tem um auxílio maternidade, que é algo que é muito difícil da gente encontrar. Então, a Caixa de Assistência, ela dá o valor de uma anuidade para a mulher que acabou de ser mãe, a mãe advogada. Então, ela tem um benefício pecuniário direto, assim. Ela recebe o valor ou ela é paga a anuidade dela do ano. O que é muito importante, embora seja um gesto, talvez ainda micro dentro simbólico do macro que seja a maternidade, mas é um gesto direto e objetivo, assim, para dizer, ó, a gente tá aqui com você não tá sozinha, é uma forma de acolher. Tem também o auxílio proteção, que é um auxílio específico para mulheres vítimas de violência, um auxílio financeiro que a Caixa de Assistência paga para a mulher advogada que foi vítima de violência doméstica. Então ela entra com um requerimento, não é burocrático, apresenta a Caixa de Assistência e a Caixa de Assistência também chega junto financeiramente. Para além desses auxílios diretos, tem essas formas indiretas de suporte, que é apoio ao esporte, fomentar momentos de encontro, rede de apoio, escuta, plano de saúde. São oportunidades que tem e tem muita coisa boa que está chegando por aí. Esse setembro vai ser um setembro marcante, todas duas estão convidadíssimas a participar do nosso Setembro Amarelo. Eu estou sempre confirmada. E a gente quer
com o Doutora Me Conta, trazer cada vez mais, né, Bruna? Essas intersecções, né? E não é em vão que é o nosso primeiro episódio temático que a gente escolheu, Olha aí que que honra. foi Obrigada. saúde mental. Saúde mental. Saúde mental, porque saúde mental hoje é tudo. A gente sem saúde mental, a gente perde o norte, a gente não consegue trabalhar, a gente não é boa Totalmente, mãe, gente. não é nada, né? Então, quando o Carol fala assim, olha, é um salão de beleza, mas isso aí é muito estereotipado. Isso é aí maravilhoso, é mimimi. gente. Mas eu vou lhe dizer, Faz parte. às vezes são pequenos gestos que a gente não consegue. Eu vi um vídeo assim tão importante falando sobre a ingestão de água. Não é ingestão de água que vai falar, mas se a gente fala que eu não consigo tomar a dose de água diária por dia que eu preciso, quem vai fazer isso por mim? Absolutamente Se não eu, ninguém. né? Minha gente, a gente está falando de água. É pegar um copo e tomar água. Então, se a gente está dizendo, olha quanto desamor a gente pratica, e às vezes inconsciente, porque a gente não faz isso conscientemente. Não. É como a Evalane disse, eu me coloco na rua, eu dou o meu melhor, eu sou a melhor profissional, e quando eu chego no final do dia, eu percebo que eu não tomei Esgotada, água, eu percebo que eu não fiz nenhuma emocionalmente. refeição. E assim como você não bebeu água e não tomou refeição, as unhas é uma referência disso, porque eu não tomei água hoje, eu não comi. Imagine fazer as minhas unhas. Então, assim, as unhas ela vai ficando dentro daquele pacote de consequência. Ela não é uma métrica para aferir se você é uma boa profissional, se você é desleixado ou não. Mas é uma métrica de autocuidado, de auto-amor. E eu acho que são exercícios que a gente pode fazer pequenos no dia a dia para a gente se acolher, para a gente se cuidar, para a gente poder se amar mais. Se a gente não consegue hoje praticar atividade física, se a gente não consegue hoje fazer a dieta, tá tudo bem, eu acho que esse processo de acolhimento faz parte, mas a gente se entender que cada dia a gente sobe um degrau e aos pouquinhos a gente tá lá e perceber as nossas limitações dentro dessa dinâmica. Eu acho que é isso, assim, eu falo quando saúde mental, eu tô com a minha saúde mental em dia, quando eu tomo consciência hoje, como eu disse para vocês, né, deixei minha filha no hospital e estou aqui entregue por inteira para vocês, com meu coração tranquilo de que ela está sendo bem cuidada e que eu não tenho ferramenta para resolver o problema dela e que não tenho ferramentas para resolver o problema do mundo, como às vezes a gente, enquanto advogadas, não é a gente que resolve o problema do cliente, que está ligando insistentemente, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A gente, obviamente, faz o que pode, mas a resolução está muito além da nossa capacidade enquanto profissional. E compreender essas dinâmicas do dia, que aí é para a mulher advogada, mas é também para as outras, eu acho que é importante para a gente manter o nosso senso de qual é o meu limite. Eu acho que saúde mental, a gente falar de saúde mental está diretamente ligado ao autoconhecimento e reconhecer quais são esses nossos limites. E esse é um grande desafio, só para não perder isso que você acabou de trazer no consultório, porque existe uma busca, né, pela necessidade do cuidado, mas existe uma resistência muito grande por parar para realmente fazer essa reflexão com muita coragem, encarar essa realidade e dizer assim, poxa, esse é o meu limite, sabe? Assim, isso aqui eu preciso reconhecer que eu de fato não dou conta e que faz parte do meu processo de adoecimento. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? E aí vem as particularidades, a estrutura de cada um, não só a estrutura. Se posso me livrar? Né? Não, e se é que dá para se livrar? Porque às vezes a gente está falando sobre estruturas que não dá para simplesmente dizer, não, vou deixar de lado, vou parar de comer isso, eu vou. Sabe, assim, às vezes não é tão automático assim, às vezes não é só a tomada de consciência, porque às vezes a gente está falando de estruturas muito mais profundas, assim, sabe? Então, assim, isso leva um tempo, assim. Coisa é a tomada de consciência, outra coisa são as reflexões, assim, e o que eu vou mudar, e o que de fato dá para mudar. E aí tem um processo que ele é muito particular, né? E aí não tem como dizer que não é também um processo doído, porque a gente está falando sobre mudança, desconstrução, desapego, e isso envolve desafetos, desamor, isso envolve muitas vezes um processo de violência que às vezes não é a da atualidade, é de lá de trás, mas assim, foi aquele processo que fez com que você se construísse da forma como você está sendo, e hoje você está vendo que, poxa, eu fiz isso lá atrás porque eu precisava fazer, mas hoje eu estou vendo que o que eu fiz é o que é fator de adoecimento no momento atual, então eu vou precisar desconstruir isso aqui também, né? Então, assim, a importância de você
tá, e aí trazendo um pouco para mim, mas assim, não é que eu ache que a terapia é a solução de todos os problemas, mas eu sei da importância de um processo terapêutico, porque se trata de um ambiente de segurança psicológica, sabe, de um ambiente de respeito, de humanidade, de acolhimento e assim, e intervenções para além dos diálogos, porque assim, as intervenções, a fala que se promove dentro de um consultório, não é a fala que se promove na mesa de restaurante, sabe, na mesa do café entre as amigas. É muito legal a mesa que as amigas sentam e te escutam e te acolhem, ela é importante, ela faz parte do processo. Ela está inserida no processo. Né? Então, assim, que aí é a rede de apoio à tal da saúde social. Ela precisa acontecer paralelamente, para que no consultório a gente consiga promover a saúde psicológica a partir das intervenções. Então, assim, não são dissociáveis, caminham juntos. Mas é diferente e é importante, principalmente quando você se depara em um cenário que você tem toda essa rede de diálogo, mas você permanece ainda nessa caixa da confusão. Poxa, mas eu ainda estou confusa, está faltando algo. Está faltando você parar realmente e estar em um ambiente de segurança psicológica para que você possa ali se colocar como você não se coloca para sua melhor amiga, por exemplo. Que acontece muito. Produção, tá tudo bem mesmo, 2? A gente vai precisar de um segundo, de um terceiro, talvez até de um quarto para falar de saúde mental. Vai surgindo, né? Eu vou querer falar. E aí eu falei, tô aqui me controlando. Mas anotar e caramba, não E as expressões que a gente fala na outra começa aqui, ó. O corpo Mas, falando ó, o tempo inteiro. a gente vai precisar fechar, mas eu queria que vocês me dissessem que prática. E aí, eu queria uma prática curtinha. O que é que vocês fazem? E aí, até para Carol também. O que é que vocês fazem no dia que vocês acham importante e que ajuda vocês a promover eu vou falar equilíbrio, mas essa saúde mental, esse norte, esse senso de tá tudo bem, de tá tudo ok, de as coisas estão caminhando, as coisas estão caminhando como podem ser nesse dado momento, até para que as nossas colegas advogadas aqui talvez se inspirem na sua ferramenta e comecem a praticar aí na vida delas. Manda, Everlane. Bom, prática é sobre organizar mesmo, assim, é a caneta e o papel. Eu sou a pessoa que pragmática, porque eu preciso trazer isso para o check mesmo, assim, do dia, para poder organizar. Então, a caneta e papel ela me ajuda muito a organizar para onde eu quero ir para aquele dia e me ajuda a tomar as decisões e ações que me levam a entender que, de repente, na linha ali da prioridade, da urgência que acontece no dia a dia, essa aqui vai ser primeiro, isso aqui vai ser segundo. Mas, para além disso, eu tenho uma questão muito forte minha que é sobre a espiritualidade. Então, assim, isso me ajuda muito a me conectar nos meus momentos de aperreio, de tentar organizar aquela programação que, de repente, não estava conforme eu imaginei. Me ajuda muito parar, pensar e me conectar com o que eu acredito, para que a minha respiração volte a ficar mais tranquila, os meus pensamentos dê uma regularizada ali, porque fica tudo muito acelerado. Então, acho que uma das práticas principais, para além da prática do papel e caneta, essa questão de estar sempre conectada à espiritualidade me traz com que eu possa me restabelecer e poder organizar tudo ter fé. que eu venho organizar. Esse papel e caneta, trazendo para mim, e é uma orientação, assim, a gente precisa entender que a rotina ela não tem que ser vista como algo ruim. A rotina ela é bem bacana, porque a rotina nos ajuda, assim, sabe, quando você vai ali estruturar o que você vai fazer, o planejamento desafiador, né, do dia a dia, você precisa se colocar, inclusive trazendo para aquela rotina diária, que acaba resgatando, acho que um pouquinho de tudo que a gente falou o episódio aqui, todinho, a gente entender como que naquele dia nós estamos e qual é a estrutura de rotina, o que é que eu vou planejar para ser feito naquele dia. Tem o que dá para, não, hoje eu não estou tão legal, então não vou trazer isso para o dia de hoje, tem aquilo que não dá para adiar. Né? Porque são as entregas que você precisa fazer de acordo com seus papéis. Então, assim, poxa, se hoje é um dia que eu não tô legal e eu preciso aqui só dar conta do que eu tenho que dar conta,
É só isso que eu vou fazer em todo Consciência e vá, né? consciência, entreguei, o que é que eu vou fazer com o restante do tempo? Cuidar de mim. E aí essas escolhas, elas são individualizadas, porque vai depender da disponibilidade de tempo, financeira, estrutura familiar, e vai envolver várias questões. Mas trazendo para mim, autocuidado o tempo todo. Seja no salão, seja num café bem gostoso que eu escolhi tomar no dia sozinha, porque são dias que eu não quero companhia. São dias que eu quero estar só, porque são dias que eu preciso me ouvir. E se eu sentar com alguém, eu não me escuto, porque as pessoas estão o tempo todo me trazendo. Né? Inclusive Então, conselhos, né? Que por bem, por mais que tenha amor, É né? a tomada de decisão, né? exato. Então, assim, são dias que eu tô off. Tô off mesmo, e tô off, inclusive, no telefone. Pode falar comigo, eu respondo no outro dia. Quem faz parte do meu ciclo pessoal sabe disso. Que eu respondo no outro dia. Ontem eu tava off. Se ainda serviu, eu tô aqui hoje. Porque são os limites que a gente precisa estabelecer, porque senão, assim, veja a história da mãe que precisa estar primeiro bem para depois conseguir ser a mãe que o filho precisa. Então, assim, eu preciso estar bem primeiro para depois eu ser a amiga. A profissional demanda urgências, então a história do tem que fazer, tem entregas que não dá para, não, fica aí, não é sobre isso. Mas tem lugares que eu posso, assim, dizer não e hoje é comigo. Somos seres humanos, Né? Então, assim, estar só comigo, um café, e aí a minha espiritualidade é algo também muito forte, assim, e vem comigo, caminha junto, então, assim, vou ali no meu momento de oração, de meditação, a escolha da leitura, a escolha do filme, eu brinco, hoje é dia de assistir um filme Mamão com Açúcar, né? Que são filmes bem levinhos, assim, que não é para me engatilhar em nada, é só para eu olhar e, assim, e de preferência que não tenha absolutamente nada a ver com o problema enfrentado naquele dia, porque eu quero desconectar um pouco, eu preciso estabilizar. Então não vai ficar aqui mergulhada no problema não, sabe? É buscar respiros, né? Então, assim, quais são as pílulas motivacionais do dia, né? Isso é de cada um, então eu faço isso. Objetivamente, assim, tem várias coisas que eu faço para várias coisas, inclusive com o meu filho e tudo mais, mas objetivamente, uma coisa que eu faço diariamente, uma prática diária, eu medito diariamente. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu acordo muito cedo, todo mundo que me conhece, eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, estou acordando, eu tiro pelo menos 15 a 20 minutos para sentar e meditar. E, às vezes, não é rezar, é não pensar em nada. É sentar e só respirar, Esvaziar. botar uma música, sentir um cheiro, um oleuzinho. E aí eu começo meu dia. Eu faço isso diariamente. Todos os dias. Perfeito, Todos os perfeito. dias. Inclusive, recomendo, tá? Para geral. Façam isso também. Às vezes eu não consigo, veja, para não chegar no ponto da perfeição, às vezes eu não consigo me desconectar. Mas está ali tentando. Mas você faz o eu tenho como um né? exercício uma obrigação, exatamente. Eu normalmente, eu gosto muito de pensar que a gente pensa em saúde mental quando está sem ela. Porque quando a gente está com a vida em dia, a gente não pensa na nossa saúde mental. Então, quando a gente pensa em ferramentas, a gente pensa em ferramentas de equilíbrio dentro do caos, né? É dentro do caos. E eu normalmente gosto muito de parar e me perceber. É um exercício de autopercepção. Quando eu percebo que estou ficando chateada, estou ficando com raiva, estou ficando triste, estou ficando ansiosa, eu respiro e antes de falar é uma coisa que eu tenho me esforçado. Consigo sempre não, porque eu não consigo sempre, mas são práticas que me ajudam a equilibrar os reflexos de não estar com a mente tranquila, com a mente sã, com as coisas no lugar. Então é assim, entrou dentro do caos, aconteceu uma situação que não foi confortável, que fugiu daquele meu roteiro, daquele meu planejamento. Eu programei fazer 5 coisas no dia, mas só deu certo uma. E aí, então eu respiro, faço a minha oração, peço discernimento e penso o que é que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho hoje. E a gente acreditar, enfim, eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Acreditar que a gente tem um propósito, que as coisas acontecem na nossa vida por um motivo específico. Então, aceitar, eu acho que faz parte a gente aceitar o que a gente tem, mas aceitar não é se acomodar. Então, é o aceitar em movimento, né? É encarar a nossa realidade, tomando consciência, inclusive, das mais diversas facetas que ela acontece.
Gente, eu queria que esse momento fosse eterno. Maravilhoso, gente. Exatamente. Eu acho que foi a minha ferramenta do dia para equilibrar minha saúde mental e eu tocar o restante do dia, minha semana, meu mês de setembro. E apesar de a gente ter a expectativa de que fosse ser um momento bom, superou a expectativa. Coisa boa. A gente chegou aqui, saiu assim da caixinha, né? Foi, totalmente. A gente tinha um script, viu? E a gente fugiu Acabou o script. totalmente do script. Mas foi porque- perfeito. Foi Perfeito. Trazendo o lado da Diana, amiga, mulher, o que é que acontece quando você sai comigo? Em geral, tudo foge do script. Não acontece. Sai pra tomar um café da manhã, quando olha, já tá 8 horas da noite tomando um vinho. Vamos comigo, vamos, vai fazer isso, vamos fazer isso. Eles vão sorrindo. Gratidão, Diana. Muito Gratidão. obrigada. Eu não tenho dúvidas que vocês estarão intimadas, não é nem convidadas, estarão intimadas a voltar para o Doutora Me Conta. Volte, já Porque quero. tem muita pauta aí Tem, dessas tem pastas muito. guardadas na pauta da Carol. Eu vou te Carol anotou poder tanta coisa e eu só olhando aqui. Próxima eu vou trazer a caneta e papel. É o brilho que eu sou da lógica, gente. Eu tenho que escrever, eu tenho que Eu também. anotar. E Enfim. como sou pessoa da escrita, né? Faço muitos textos, poemas, enfim. Aí, caramba, eu esqueci isso. Eu não vou tirar uma foto, né? No vai aí de recomendação. Doutora Me Conta, tem que ter bloquinho na Tem. mesa. Bloquinho na mesa, entendeu? Verdade. Quem estiver assistindo o Doutora Me Conta vai ter que pegar bloquinho e caneta para anotar, porque vai ter insight aí pronto. Exatamente. Meninas, gratidão. Obrigada a você. Obrigada, Beto. Perfeito. Foi maravilhoso partilhar. Obrigada por tudo. E é isso, gente. Doutora Me Conta fica por aqui por hoje. Até a próxima. Eu fiquei com vontade também disso. E a gente se encontra aí nos próximos episódios. Setembro tá só começando. E a gente tem muita coisa boa. Tem muita né? coisa boa. Eu tô doida pra contar, mas tô aqui guardando. Aguardem.